Eu sei que vocês pediram para que eu não colocasse vídeos do Bolsonaro falando, porque tem gente que tem vontade de vomitar quando vê o Bolsonaro. Eu sei que vocês pedem isso, mas não tem como evitar, porque se você não põe a cena do Bolsonaro falando as coisas, tem gente que não vai acreditar que aquilo é real, porque simplesmente são coisas inconcebíveis que ele fala. E segundo, que sempre tem uma besta quadrada que vai vir falar aqui que está fora de contexto. Então, se você mostra, você, sabe, apresenta o negócio, fica difícil contestar. Inclusive, até me escreveram na semana dizendo que o cara falou assim, eu tenho um amigo meu que ele falou que o Bolsonaro nunca disse na vida que ele era um especialista em matar pessoas. Mas, gente, tem em vídeo isso, e ele falou isso em mais de uma circunstância. Então, assim, realmente, às vezes mostrando a cena, né, provando para as pessoas aquilo que ele disse, mesmo assim, tem gente que se recusa a olhar a realidade. Então, eu quero pôr para vocês aqui alguns vídeos, na verdade, do Bolsonaro falando coisas ontem. Isso foi só ontem, na verdade, né? Ontem. Primeiro, ele falando sobre a reação ao mimimi da pandemia. Vamos assistir aqui. De vocês, que deve ter aqui, com toda certeza, mais de uma dezena, de produtores rurais. Vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Segundo vídeo, o Bolsonaro falando sobre vacinação, sobre vacina, sobre compra de vacinas. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. E o terceiro vídeo da live de ontem do Bolsonaro sobre como ele sempre acerta as coisas, como ele não errou nenhuma previsão. O secretário de Saúde de São Paulo está falando a verdade, tá certo? Vem repetindo aqui, o UOL, com lockdown pessoas vão morrer de fome, diz o secretário de Saúde de São Paulo. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Com todo respeito, Tarcísio, não errei nenhuma. Né? Tem até uma aqui que eu mandei tirar, porque era muita coisa para falar, que era uma figura frente e verso, eu tirei daqui, dá uma olhada rapidinho aqui. Tá? Até essa eu mandei tirar daqui, era muita coisa para falar, né? O que eu falei lá atrás? Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar a suicídios e depressão. Março de 2020. Fevereiro de 21. Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir. Não tem problema não. Ou seja, a gente tem 3 vídeos do Bolsonaro aqui, todos de ontem, como eu falei, todos de ontem, no qual você vê o genocida em ação, o especialista em matar as pessoas, né? É importante mencionar isso aqui, olha. O genocida em ação e ele, em 3 circunstâncias diferentes, basicamente ofendendo os brasileiros, ofendendo você, ofendendo todos que estão agora sofrendo com a pandemia, ofendendo a memória daqueles que morreram também. E eu já falei várias vezes aqui como tem um presidente agora que é indigno do cargo, que não cumpre o decoro da função que ele exerce e que só por isso também poderia ser impeachmentado, né? Alguém que não exerce o cargo reconhecendo o valor daquilo que ele deveria fazer, é alguém indigno, que não deveria estar ocupando esse cargo e que, primeiro, atua no sentido de matar os brasileiros, e isso não é coisa minha, não sou eu que estou aqui divagando, é algo que já foi concluído por pesquisadores. Eu falei ontem sobre isso aqui, inclusive coloquei lá uma pesquisa, um boletim sobre esse assunto. Além disso, né, além de matar as pessoas, além de levar à morte as pessoas, além de instigar à morte as pessoas, ele depois ainda tira sarro dessas coisas, né? Eu quero que vocês vejam a cara dele, a cara, sabe, de um desequilibrado mental nessa imagem aqui, quando ele fala do mimimi. Você vê o ódio no olhar da pessoa, você vê a cara de desprezo, a cara de... É isso, é isso. E essa outra aqui também, que é um print que fizeram da live, né? Ele rindo dos índices de suicídio. Primeira coisa, né? Nesse caso, suicídios aqui, nem sequer se sabe se esses dados são corretos, porque esses dados são, primeiro, americanos, são dados extraídos de think tanks americanos, think tanks conservadores lá, e não
tem a ver com o Brasil particularmente. Então não se sabe o que aconteceu no Brasil. Então ele quer agora celebrar a morte. Essas falas dele de ontem são celebrações à morte. São celebrações ao desastre. Como eu falei, o simples fato de ele se comportar desse modo já seria um motivo de impeachment, além de todo o resto, na verdade, né? E daí a gente entra numa questão que alguns dizem, né? E eu odeio esse termo, pra ser bem sincero, eu odeio esse termo, porque ele é tão utilizado e tão mal utilizado que já não quer dizer mais nada também. Que o Bolsonaro fazer isso, que essas falas absurdas do Bolsonaro são cortina de fumaça. E daí eu fico pensando, cortina de fumaça pra quê? Então alguns acham que é para despistar agora o foco da compra da mansão do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro foi lá e comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, e daí surge uma série de suspeitas em torno disso, né? Primeiro, de onde ele tirou esse dinheiro, e daí ele falou que ele vendeu imóveis e usou esses imóveis para pagar a entrada. Segundo, como é que ele conseguiu juros tão baixos para poder financiar essa casa, porque são juros muito abaixo do que é praticado pelos bancos. Terceiro, que a renda dele não é compatível com o valor que ele vai ter que pagar por mês para essa mansão. E quarto, que possivelmente o preço dessa mansão está muito, mas muito abaixo do valor de mercado para uma casa como essa em Brasília. Então são vários suspeitos que surgem em torno disso, e daí alguns acham que as falas do Bolsonaro, as falas genocidas do Bolsonaro, as falas de desprezo à vida do Bolsonaro são cortina de fumaça. Ou seja, não olhem para o meu filho, não olhem para o Flávio Bolsonaro comprando uma mansão de 6 milhões de reais, sabe-se lá como, olhem para mim. E daí, que tipo de cortina de fumaça é essa? O cara tira o foco de um escândalo que pode ter a ver com corrupção e joga o foco para o genocídio que ele pratica. Eu não sei que tipo de cortina de fumaça seria isso. Eu não consigo ver que tipo de desvio, que tipo de função prática isso teria para o Bolsonaro. Porque o que ele faz é muito pior, na verdade, do que a própria mansão. O genocídio brasileiro é muito pior do que o filho dele comprando uma casa de 6 milhões de reais. Eu, inclusive, repito o que eu já disse em várias circunstâncias. Eu espero que o Bolsonaro seja preso, seja julgado por uma corte internacional e seja preso pelos crimes que ele cometeu durante a pandemia. E notícia de hoje, né? Do valor econômico. Saúde prevê até 3 mil mortes diárias em março, que as próximas semanas agora serão complicadíssimas, e o papo que está circulando, né? Eu vou ler para vocês o comecinho da reportagem aqui. A cúpula do Ministério da Saúde espera que o Brasil atravesse nas próximas 2 semanas o pior momento da pandemia até agora, né? O Valor apurou que, no entorno do ministro Eduardo Pazuello, a expectativa é que haja uma explosão de casos e mortes no período, com os óbitos ultrapassando a barreira dos 3 mil por dia. O diagnóstico decorre de uma tempestade perfeita, o alastramento do vírus em todo o país, impulsionado pelas aglomerações no fim de ano e no carnaval, a dificuldade da população de manter-se em isolamento social, a circulação no país de novas variantes mais contagiosas e com grande carga viral, a iminência de um colapso do sistema hospitalar em diversos estados ao mesmo tempo, e a falta de vacinas disponíveis para imunizar os brasileiros. E daí, quando pedem para comprar vacina, ele fala para comprar na casa da tua mãe. Então, o cenário agora é, assim, calamitoso, como já falou também recentemente, e não sei até que ponto que ele jogar o foco para isso, para a catástrofe, para o desastre, para as mortes, não sei como isso seria, em qualquer cenário imaginável, uma cortina de fumaça. Ele está falando aqui, olha, gente, preste atenção no desastre que eu sou, preste atenção no psicopata que eu sou, preste atenção no genocida que eu sou. É isso que ele está fazendo. Isso não é cortina de fumaça. Isso aqui é, de maneira escancarada, o Bolsonaro reconhecendo como ele quer isso. Como ele vê lá números de suicídios e ele ri. E ele fala para o outro lá rir junto. Isso não é cortina de fumaça. Esse é o programa, esse é o projeto, esse é o governo do Bolsonaro. Isso não é despistar de alguma coisa. Isso aqui é o foco no que é realmente crucial. É alguém que está disposto a matar brasileiros e que está rindo disso, e que está zombando disso, e que está mandando o brasileiro se foder. É isso. Não é despiste de nada. É isso aqui. O problema é esse. O problema é essa monstruosidade no poder. Não é desviar do Flávio Bolsonaro. Nessa altura, a mansão do Flávio é o menor dos problemas brasileiros. O problema agora é ficar vivo.
Quem acha que a cortina de fumaça é isso aqui não entendeu nada do Bolsonaro até agora. Não entendeu nada que essa retórica dele é justamente o que ele quer. Não entendeu nada que o autoritarismo, a brutalidade, a violência é o que ele sempre pregou. Ele nunca ocultou isso. Ele nunca escondeu de ninguém isso. O meu livro sobre esse assunto foi lançado antes da pandemia, bem, estava no comecinho da pandemia, foi lançado antes da pandemia e já prenunciava tudo isso. É um governo de morte, de destruição, de intolerância, de perseguição dos demais. Como eu falei aqui, olha o olhar desse sujeito, o olhar de ódio. Essa é a mensagem central do bolsonarismo, gente. É violência, é morte. Isso não é cortina de fumaça, é isso que ele se propõe. Bem, eu quero saber o que vocês pensam, embora eu possa imaginar que vocês pensem, né? Se vocês não vomitaram vendo esse vídeo aqui, eu quero saber o que vocês pensam dessas falas do Bolsonaro, o mimimi, parar de mimimi com relação às mortes, pandemia, sabe, genocídio, parar com isso agora. Sobre compra de vacinas, vai ver na casa da tua mãe e rindo, zombando de possíveis ou potenciais suicídios que tenham ocorrido durante a pandemia. É um psicopata, não é possível. É um psicopata, é alguém que tem seríssimos transtornos psicológicos. Eu não sei se no Brasil tem algum tipo de emenda, algum tipo de artigo na Constituição, como tem nos Estados Unidos, que pode remover um chefe de Estado com base em problemas psiquiátricos, né, em ser incapaz de poder governar. Porque se houvesse, deveria acionar isso, porque, sinceramente, é um sujeito que tem seríssimos transtornos psiquiátricos e que não pode estar conduzindo o Brasil nessa situação. É alguém que se alegra com a morte, que ri da morte. Não é possível, não é possível. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui, se torne um membro ou um apoiador, confira o meu curso no ICL sobre escritas narrativas e também confira meus livros, né, sobre o genocida. Eu vou pôr a fala dele aqui também para provar pro cara lá, pro amigo do cara lá que disse que nunca ouviu ele falando. Aqui, ó, a fala do Bolsonaro dizendo qual é a especialidade dele. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. E confira também o meu romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Sério, gente. Tchau.